começando mais um Conexão Westeros, comentando um episódio incrível de Game of Thrones, né? Segundo episódio dessa temporada. Foi um episódio que aconteceu muita coisa, que fez muito link com episódios passados, que ajudou a amarrar certas questões e também a abrir outras, né? Exatamente. Hoje estamos eu e a Annelise aqui, mas também a gente conta com o Renato, que está em São Paulo, conversar com a gente via Skype. Renato, está nos ouvindo? Muito bem aqui. Massa, maravilha. Brasil. Maravilha. Então a gente vai comentando, a gente aqui do estúdio, o Renato lá de São Paulo. E vamos lá, vamos para a primeira cena do episódio, que já deu um pouco a continuidade do passado, que a gente vê Daenerys com Tyrion e Varys, lá em Pedra do Dragão. Daenerys, ela tá um pouco impaciente, ela quer já atacar Porto Real, né? Ela fala, temos os dragões, temos uma frota, temos... Ela dá uma discutida ali, se estranha um pouquinho com a Ellaria, com a Olenna. Essa aí é depois, no começo ainda é ela com Varys... Aí tá aquela tensão porque ela não confia em Varys, né? Isso, porque Varys já serviu a muitas pessoas. Ela coloca ele contra a parede, né? Exato. Você já serviu a muita gente, já mudou de lado várias vezes, né? Já serviu a vários soberanos diferentes. E agora você tá comigo por quê, né? Quer saber qual é a dele, né? Colocou ele contra a parede, deixou claro que se descobrir que ele tá traindo, tá tramando alguma coisa, vai queimar ele vivo, mas ele também dá uma realzinha a ela. Exatamente. Também, né? É muito bacana esse momento, porque todo mundo fica se perguntando um pouco qual é a de Varys, né? Porque Varys é aquela figura que tem os passarinhos, como eles chamam os informantes, por Westeros, por Essos, enfim, ele tem uma rede de informação enorme. Ele veio do nada, e é isso que ele explica para Daenerys. Ele fala, eu era pobre, eu fui castrado, eu sofri todo tipo de privação e eu tô aqui pelo povo. O que pra gente é uma surpresa, porque você pensa que ele tá ali também muito pela coisa do poder, né? Renato, o que você achou dessa primeira cena aí, dessa abertura desse segundo episódio da temporada? Eu achei legal essa prensa, né, que a Daenerys deu aí no Varys. Realmente, do ponto de vista dela, levando em consideração, ela não tem muito por que confiar nele, né? Assim, e ela coloca isso. Eu só acho que não ter demorado tanto, né? Esperando chegar em Pedra do Dragão pra jogar essa real. Mas. Alô, tivemos um probleminha. O Varys, ele até sempre disse, acho que. Então acho que deu um probleminha no áudio, Renato. Mas aí tu pode repetir o que estava falando. Você disse que achou que demorou um pouquinho pra Daenerys confrontar a Varys, né? Isso, porque, pô, assim... Tivemos outro probleminha, deu uma travada. Deu uma travada no teu áudio, Renato. Então, ela estava observando, assim, meio que para tentar sacar qual era dele, assim, pelas observações dela, né? Pois é, aquilo que a gente estava conversando um pouco. Daenerys, ela pareceu bem mais ríspida, né? Assim, ela tá como se fosse mais desconfiada com todo mundo. Mas eu acho que ela pensou muito assim, a gente não tem mais tempo a perder, eu quero logo saber qual é a real, quem quer o quê, quem tá do meu lado, quem não tá, quem eu posso confiar, quem eu não posso, Exato. Porque já descarta logo quem não tiver a fim de entrar nessa comigo, né? Exatamente. E nisso, o Tyrion tem um posicionamento muito de, olha, Varys ele que me ajudou, ele botou você aqui, a gente não pode criar inimigos agora, já tem inimigos. E mostra demais, que ele tá ganhando cada vez mais a confiança de Daenerys, né? O episódio mostrou que Daenerys confia demais em Tyrion, né? Tá colocando muita confiança nas orientações dele como estrategista, porque ele é um grande estrategista ali do lado dela. E está cada vez mais consolidado nesse papel de mão da rainha, de mão né? da rainha, exatamente. Vamos ver a segunda cena, porque eu acho que esse primeiro momento, ele de alguma forma vai reverberar depois no episódio. Aí, Daenerys recebe a notícia de que tem uma pessoa esperando, e é Melisandre. Um encontro que muita gente estava ansiando porque é Melisandre que vai fazer essa conexão de Daenerys com Jon Snow. Com Jon Snow, porque são duas pessoas que ela acredita que possam ser a pessoa tão esperada ali, né, para salvar todos, e que ela acreditava que era o Stannis Baratheon, que acabou morrendo. Provou-se que não era ele, afinal. Também o Podrick, eu acho, não, Podrick não, o Gendry, ela também achou que poderia ser, talvez, quem sabe, fez aquele teste lá com ele, mas não rolou. E eu acho que a Melisandre, ela tá muito mais
ela tá muito mais consciente, porque depois de tantos erros, tanto que Daenerys fala, você acha que eu sou... Porque assim, primeiro é o Azor Ahai, que seria o príncipe ou a princesa, o príncipe prometido, é a tradução que Daenerys fala, porque Melisandre fala com ele em valeriano. Aí ela fala, mas eu não sou um príncipe. Aí Missandei é que esclarece que a tradução não está sendo feita da forma correta, né? Exatamente, porque no valeriano não tem gênero essa palavra. Exatamente, e aí o termo pode significar príncipe ou princesa. Renato voltou, Renato... Vocês estão me ouvindo bem? Agora Sim. estamos. Agora Vem sim. aqui pra fora pra saltar melhor. Não, vocês estavam falando aí da tradução em valeriano. É engraçado porque valeriano parece aquela língua que o pessoal tá usando na internet, né? Que o gênero é neutro, né? Com Sim, X. exatamente. É valeriano, né? Então funcionou. A profecia funciona para ela também. E é engraçado você notar como todo mundo que chega na Daenerys para falar com ela, já de algumas temporadas para cá, quando é uma mulher, ela sempre trata melhor. Rola uma sororidade aí sempre, né? É verdade. Tem mais solidariedade quando é uma mulher que vai falar com ela do que quando é um homem que vai pedir alguma coisa a ela. É verdade. Verdade. Ô Renato, e o que é que tu achas, assim? Você acha que a Daenerys é o Azor Ahai ou você acha que tá mais pendente pro Jon? Porque, assim, quando a Daenerys pergunta pra Melisandre, ela fala, você acha que eu sou? Aí Melisandre fala, olha, profecia é uma coisa perigosa. Muito Exatamente. porque ela já errou bastante. É, porque ela já errou bastante, não tá a fim de arriscar e jogar todas as fichas dela num só, se ela tem duas opções aí. Exatamente, E aí... que é melhor que cada um tenha um papel, ela fala. É a máxima do Nostradamus, né? A profecia sempre funciona depois que já acontece, né? Exato. O fato de acontecer, você olha para trás, realmente encaixava com a profecia, mas para adiantar algo futuro é muito complicado, né? Tem muita gente que se encaixa nessa profecia, a própria Daenerys, o próprio Jon Snow, até o Beric Dondarrion, de certa forma, ele usa lá a Luminífera, né? Que é a espada do Azor Ahai. Então, assim, há vários candidatos aí para essa profecia, né? De repente é mais de um. É É verdade. interessante, né, que o príncipe aí da profecia seja mais de uma pessoa, né? De repente é interessante também. Sim, Tem gente que diz até que o próprio Tyrion pode ser também o Azor Ahai, né? Enfim. Vamos ver. Vamos para a terceira cena, que é quando, e nesse, só para dar conexão, no caso, Melisandre fala de Jon Snow e Tyrion fala, opa, eu conheci ele na muralha. Então chame ele é um cara honrado. Ele é um cara tal. bom, né? Coisa e tal. Aí Daenerys manda um corvo, mas diz assim, manda ele vir e se ajoelhar. E se submeter. Se submeter, à rainha. Aí só que Tyrion manda um... Ele vai lembrar essa cena que é lá da primeira temporada, né? Quando o Tyrion vai com o Jon Snow. Eles se conhecem no jantar e depois o Tyrion diz, eu queria conhecer a muralha, nunca fui. Ele diz que ele quer mijar lá de cima, né? Da muralha. Aí ele vai junto com o Jon Snow, eles começam meio tretando, mas eles fazem uma amizade aí. E aí, pô, 7 temporadas depois, eles se reencontram, né? Assim, Exato. E a forma como Jon sabe que foi Tyrion que manda um corvo, né, pra ele, é que tem uma frase que Tyrion fala pra ele, acho que na primeira temporada, que fala, aos olhos do seu pai, todo anão é um bastardo. Então, assim, que era meio essa empatia que ele tinha com o Jon também, né, de ambos serem rejeitados, assim, não aceitos completamente em suas famílias. Não, outro detalhe dessa cena e de outra cena também mais pra frente com a Daenerys, aliás, a cena anterior com a Daenerys, é como, eu não sei se a Cersei ela é muito bem informada ou se o resto do pessoal é muito mal informado, porque a Cersei já sabe que o Jon Snow é do norte, já sabe que a Daenerys é do dragão, ela sabe tudo. E aí o resto do pessoal não, quando recebe a notícia, como assim? Jon Snow é do norte? Ou como assim? Exato. A Daenerys, ela fez dragões e tal, o pessoal não sabe de nada, a Cersei que sabe tudo. Mas o pessoal tá totalmente por fora do que está acontecendo. Se você for pensar também, o pessoal que está na muralha, que é muito, muito mais perto de Winterfell, ainda não mandou um corvo para dizer para Jon que Bran tá lá. Exatamente. Agora, Para lá avisar, nos né? Olha, seu irmão foi encontrado, tá aqui com a gente. Exatamente. Ou então o povo congelou, né? O corpo congelou, Deve ter pode ter sido. E nessa cena, no caso dessa terceira cena, Jon diz que é preciso falar com Daenerys. E Sansa, mais uma vez, se opõe a Jon. Fica com o pé atrás, ali relembra, olha, ela é filha do rei louco, e aí tudo pode acontecer. Vai que ela é louca também. E dizendo que tem uma história que, no caso, o avô deles foi morto pelo rei louco. Isso. Então ela fala, você não lembra nosso avô que foi convidado para ir para lá e foi queimado foi vivo, queimado, né? Exato. E é engraçado nessas reuniões de Winterfell que o pessoal que fala é sempre o mesmo, né? É sempre os mesmos caras que falam. É verdade. Vamos para outra cena. Aí nessa hora o Jon Snow disse que vai, né? Que vai aceitar o
É mais na frente, né? Que É mais Não, na mais pra frente, frente, mais pra frente. É. Ele ali ainda fica titubeando, ele acha que ele quer ir, mas Ele considera, entende, considera a posição de Sansa de realmente temer, né? Já que ela tem Isso, uma origem Davos ali de fala, né, que é filha de ela de um tinha- cara que botou fogo em todo mundo e aí ele fica com o pé atrás ali Exato. ainda, né? Exato. Diz, não, isso Davos manda ainda, ó, você não quer destruir os White Walkers, ela tem 3 dragões aí, pode ajudar, né? Pois é, exatamente. E na cena Ó, gente, só explicando assim, eu não tô vendo o que tá na tela, por isso que às vezes eu dou uma canelada. E se de repente eu sair daqui da transmissão é porque eu tenho uma entrevista marcada daqui a pouco. E aí se eu sair e não voltar é porque eu tive que ir lá. Justificadíssimo. Tranquilo. E na cena seguinte, a gente já vê Cersei explicando para alguns lords de Westeros, Ela faz uma reunião, né? para uma reunião minguadíssima, porque Isso. Cersei quase não tem mais apoio, e ela vai explicar de por que eles precisam se juntar contra Daenerys. Ela fala, ela é filha do Rei Louco, ela trouxe os Dothraki para aqui, que é um povo selvagem, papapá, que vai... Sem modos, ela até fala, né? Sem modos. que vai estuprar suas filhas, que vai saquear suas cidades, enfim. Ela tenta juntar meio com essa ideia de nacionalismo. Isso. Só que você vê quando ela fala, ela é filha do Rei Louco, ela vai queimar todo mundo. Você olha a cara da galera de tipo... doida foi tu faz esse mesmo tipo de coisa, tu és essa laia, né? Exatamente. Ninguém gosta de Cersei, ninguém confia em Cersei, assim. Jaime é o único fiel aliado dela. Isso. E aí essa cena, ele tenta convencer, né, o pai de clã, Sam. o clã dos Tarly para Sim. se juntar, né, com o reino, com Cersei, No caso, nessa trair batalha. Olenna, Trair os Olenna, né, Tyrells. já que os Tarlys estavam sempre aí na história aliados aos Tyrell. E aí ele tem uma longa conversa ali pelos corredores, né, com o pai do Sam, para tentar convencê-lo, né, e você vê que ele ainda fica na dúvida, vou, não vou trair a nossa história, acredito Aí na o dele, legal, não vou. uma coisa que eles trazem do livro é que reforçar como o pai de Sam, ele é um grande guerreiro ali em Westeros, e é isso, inclusive, o motivo principal da treta dele com Sam, do seu gordinho, bem desajeitado, seu grande guerreiro, que o Jaime fala, você foi a única pessoa que derrotou o Robert Baratheon, né? Nem Rhaegar derrotou ele em confronto direto e você conseguiu derrotar, assim. Ele é um dos maiores guerreiros de Westeros, o pai de Sam. Sim. E ele tinha tanto é que ele presenteou o Sam com uma espada Presenteou maravilhosa. não, né? Presenteou não, roubou, né? Roubou. Ele tinha, né? Ele tinha uma espada do ácido valeriano, né? Que é o único mata White capaz Walker. de matar os White Walkers, e Sam roubou e levou para... Exatamente. E a única coisa que você vê que Jaime consegue convencer o Randall é quando ele fala, você vai ser o novo Guardião do Sul. Isso. Se isso rolar. E você vê que ele fica mexido, mas não tem uma definição ali, né? Isso. Então vamos para a cena seguinte. Que aí aparece o nosso querido Ser Jorah. Essa foi a cena, foi o momento nojeirinha da... Quase, uma Né? nojeirinha ainda Momento- mais pra frente, que nesse é o seguinte, Ser Jorah... É a continuação dessa cena, né? Mas faz parte dessa cena. Aí. Exato. Ser Jorah, ele tá com escama gris. A gente vê isso na temporada passada e agora avançou muito. Já pegou, sei lá, uns 30% do corpo dele. Gente, o tá Arqui- bem feio, hein? E o Arquimedes disse que não tem mais jeito. Ele fala, ó... Tá te- nojentinho mesmo. Te dou mais algum pra você perder a consciência, mais uns 6 meses, pra você, enfim, morrer uns 10 anos, mas assim, pra você deixar de ser você uns 6 meses. E aí ele até orienta o Jorah a se juntar aos outros homens de pedra, né? Exatamente. No Ou se isolamento, matar, né? ou se matar, ou ir para o isolamento, né? Juntar-se aos outros homens de pedra. Exato. Porque lá nas ruínas de Valíria, né? Eles passam por lá e passam lá com Tyrion. Que é Não onde sei, ele pegou a escama gris, né? Exato. Exatamente. E no caso, Sam ouve que ele é filho do comandante Mormont, Isso. lá da muralha. E fica como Que é uma coisa que eu nem lembrava, né? Assim, durante os episódios todos, as temporadas, meio que não se tocou mais nesse Exato, assunto. porque como E eu nem me Ser Jorah lembrava. tá lá Depois é que... em Essos, né? Você Exatamente. Ele é tio da Lyanna. Que Isso. a irmã dele é que é a Lady Mormont lá. Era, né? Antes de morrer. Porque quando ele é preso e exilado pelo Ned Stark, a irmã dele assume lá Mas, gente, a Ilha olha- dos Ursos e a Lyanna é a filha dela. Mas, gente, olha como ele tá nojento. Tá uma situação completamente... bem... Só que ele ainda é Momento obcecado com nojeira. Daenerys, né? Que tenho que me curar pra estar com ela. Na cena seguinte,
é uma continuação da cena de Cersei, que é o Qyburn, que é a mão dela, né? Enquanto os lords estão lá com Cersei, eles perguntam, mas Daenerys tem 3 dragões, como é que você vai combater isso? Aí ele fala, tem uma carta na mão. Ele fala, a gente tá trabalhando nisso. Aí ele leva Cersei lá numa parte subterrânea, né, de Porto Real, que aparece, eu acho que na primeira temporada, quando a Arya tá perseguindo um gatinho, ela chega lá nessa bem área. Pequenininha ainda, treinando assim com a espada de madeira. Exatamente. Aí ele chega lá, mostra, tem vários esqueletos de dragões. Tem uma ossada, na verdade. Esses dragões, eles ficavam na sala do trono, na época que o Targaryen era rei. E aí quando o Baratheon assumiu, ele manda tirar todos. Exato. Aí o Qyburn fala pra Cersei, acho que era o Aegon, né? Quando o Aegon chegou aqui, esse era o dragão, olha, coisa absurda, o tamanho mas ele dele. Morreu. Então, é possível matar. Então eles são mortais, né? Exato. Ele até coloca isso, né, bem... uma palestra, né? O Qyburn, na verdade, ele assistiu a trilogia do Hobbit, lá do Peter Jackson, porque é assim que eles matam o dragão lá, né? Com a palestra gigante. É verdade. Ele assistiu lá na locadora da Cidadela, ele pegou e disse, pô, já sei como é que eu vou matar esse dragão. E eu acho até legal, assim, provavelmente isso é uma dica que em algum momento, em alguma batalha, a Cersei deve perder algum dragão deve morrer. O que eu acho muito positivo, porque de repente, com um dragão a menos, o orçamento da série diminui e eles conseguem ajeitar e desviar o gol, né? Que nunca pega na hora. Entendeu o mesmo problema, exatamente. Boa. Mas a gente estava conversando aqui também nos bastidores sobre isso também, sobre a possibilidade de um ou mais dos dragões morrer e de repente a Daenerys ficar só com o Drogon, né? Que é o mais... Até para equilibrar um pouco essa luta, né? Porque é até um pouco injusto. Já pensou se um dos dragões vira White Walker, de repente? Isso é uma teoria aí que alguns fãs mantêm, eu acho que ia ser bem interessante. E o que uma galera comentou também é de como Cersei destrói o patrimônio histórico de Westeros, porque ela vai testar a arma e, enfim, tenta destruir a ossada do dragão, né? Ela vai lá testar essa lança poderosa, né, que é capaz de acerta bem no meio da testa do dragão. E aí ela meio que dá uma injeção de ânimo ali nela, né? Você vê que ela... E o que é um caveira de dragão comparado com o septo, né? Que ela destrui inteiro, que provavelmente era tombado pelo Ifan lá. Besteira, coisa pouca. Exatamente. Vamos para a cena seguinte. Tem muita coisa para comentar ainda. Mais uma vez, de volta à Pedra do Dragão, o Conselho de Guerra de Daenerys. Tá todo lá, tá o Tyrion, tá o Varys, Missandei, Verme Cinzento. Aí chega a Yara, chega a Ellaria, representando Dorne. Tinham ali por trás, tá apenas... ali, e tem também Olenna. Olenna também tá lá. E todo mundo tá dizendo, Daenerys, vamos embora, vamos invadir, a gente tá vamos com tudo, vamos juntar todo mundo e vamos partir pra cima de todo mundo, tacar fogo em todo mundo, matar todo mundo, né? Exato. Só que aí Daenerys é muito legal porque ela reproduz uma fala de Tyrion logo do começo do episódio, que ela fala, eu não quero ser rainha das cinzas. Exatamente. Porque ela fala que os dragões, eles são meio incontroláveis. Por mais que ela seja mãe dos dragões, eles são bestas selvagens, assim. Então, exatamente, porque eu acho que é Ellaria que coloca, mas você tem dragões, você pode botar fogo em todo mundo. E aí é que ela fala isso, né? Que não quer ser a rainha das cinzas. Exatamente. E é legal que você vê que a Daenerys, ela tem o carisma, lógico, ela tem a liderança, assim, de angariar junto às pessoas, mas ela nunca é estrategista da história. Ela sempre tem uma galera que ajuda ela. Sim. Era o Jorah, era o Sir Barton Selmy, e agora é o Tyrion, né? O Tyrion que monta a estratégia toda da invasão, ela só mata lá na hora da confusão pra subir no dragão e tocar fogo. Exatamente. E uma estratégia super bem feita, né, pelo Tyrion. Super bem pensada, né? Até dá errado. Então, o que é que Tyrion sugere? Ele sugere que Yara e Ellaria sigam para Dorne, para pegar o exército dornense e fazer... Eles querem montar um cerco a Porto Real. Eles querem meio vencer o pessoal. Exatamente, vencer o pessoal por fome, por... enfim. E não dá possibilidade de fuga, né? Aí a Olenna até tira onda. Então você quer usar os nossos exércitos para fazer tudo isso e tal. Enfim, meio daquela matação. Porque assim, vamos lembrar que a Olenna perdeu toda a família dela. Só tem ela. Ela é a única pessoa da casa. Tava Marjorie, todo mundo. Então, assim, ela inclusive já disse, minha casa não tem futuro. Minha casa acaba comigo. Acaba com ela. Então, por ela, toca fogo, toca o terror, que é o que acontece, assim. Depois que todo mundo sai, Daenerys fala, Lady Olenna, posso falar com você? Rola um papo, assim, de amigas ali, né? A Lady Olenna fala, conselho de vó pra neta, né? Rola ali. A Lady Olenna fala, olha, seu pai era um péssimo rei,
E assim, como também, paz não existe. Ela fala, paz é muito temporária, porque não existe. E eu sobrevivi a todos esses períodos porque eu fui mais forte, mais inteligente do que essa galera. E ela disse, os lords de Westeros são ovelhas. E você é um dragão. Seja um dragão. Haja como um dragão, né? Exatamente. Porque ela fala em algum momento, ela disse, eu quero finalmente acabar com isso e trazer a paz. E ela faz, não, olha, querida, vamos dar real, porque paz não existe. Assim, a paz total não existe. Uma guerra sempre vai existir, mas a gente tem que estar preparado, né? E você precisa tomar posse dessa característica que você tem, né? De ser um dragão, né? De ir para cima, de ser soberana, né? Não assumir a pele do ovelho, né? Exato. Ô Renato, o que é que tu acha? Tu acha que Daenerys ela vai ouvir Lady Olenna, ela vai ser mais agressiva daqui pra frente ou ela vai continuar, assim, seguindo Tyrion, assim? O que é que tu sente, assim? Porque só o fato dela ter ido buscar o conselho de Lady Olenna mostra que ela tá pendente, assim, ela não tem noção ainda da direção, né? Eu acho que em vista dos acontecimentos do fim do episódio, que a gente ainda vai falar, eu acho que ela vai acabar tomando uma postura mais agressiva em algum momento. Agora, se isso vai dar certo ou não, realmente não tem como saber, mas a partir do momento que a estratégia que ela quer seguir não acontece exatamente como ela quer, acho que em algum momento ela vai sim ser mais agressiva e de repente meter o pé pelas mãos aí, a princípio, no primeiro momento. Entendi. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima cena, que eu acho que foi uma das cenas mais, assim, que os fãs mais vibraram, que é a cena de Missandei e do Verme Cinzento. Casal chipado eternamente. Exatamente. O que é que acontece? Inclusive, quando eu fui pegar as imagens para colocar aí para vocês mostrarem, eu peguei poucas imagens dessa cena, que é pra gente não ser barrado aí, né? Exato. Censurada. Vamos explicar um pouquinho o que aconteceu. Durante essa estratégia de Tyrion do cerco, também consistia na invasão de Castle Rock, da residência dos Lannisters. E, por conta disso, o Verme Cinzento e os Imaculados estão se preparando para ir atacar Castle Rock, né? Castelo Rochedo, não sei como é que... Rochedo Castle. Rochedo, exatamente. Aí ele tá lá, meio tenso, tá Missandei e chega, você não ia se despedir de mim, porque já rola essa tensão entre eles há muito tempo, né? E ele fala que, como Imaculado, ele nunca teve medo de nada. Ele desde criança, né, que ele sempre foi a criança mais destemida, ele até destaca, ele sempre foi mais destemida, que nunca teve medo de nada e coisa e tal, mas agora... Exatamente, porque ele tem Missandei, ele tem medo de perder. Ele disse, agora eu tô sentindo medo. Exato. Aí por sua causa, ele fala. É um momento muito bonito, assim, que é uma cena demorada, assim, tem toda essa conversa deles, depois ela se despe, depois ele começa a se despir, fica meio com vergonha, né, porque os Imaculados são eunucos. Mas, assim, é uma cena muito bonita de finalmente concretização desse desejo dos dois, né? E foi uma cena super comentada no Twitter, todo mundo, assim, shippando e todo mundo já com medo pelo destino do Verme, né? Porque quando isso acontece, geralmente, quando esse momento fofinho, geralmente vem uma tragédia por aí. Exatamente. E, assim, é engraçado o jeito como ele fala, né? Porque ele fala sempre em terceira pessoa, ele não fala você, por você, é por Missandei, por, né? É fofinho. E é legal também que você vê que ele é da mesma escola do Jon Snow, né? Sim, é verdade. É verdade. Não vamos comentar muito sobre isso aqui, porque eu acho que nem o horário permite, nem o programa. Entendedores entenderão. Exatamente. Então vamos para a próxima cena. Você não sabe nada. Ok, voltamos para Sam tentando convencer o Arquimecer de que é preciso curar Jorah, porque ele encontrou nos livros uma forma de curar Jorah. E o Arquimecer fala, eu já ouvi falar dessa teoria, mas... Ele cita um Arquimecer, né, que criou, meio que elaborou uma cura, né, um tratamento, né, para essa doença. E aí o Arquimecer... Oi? Desculpa te interromper, eu vou ter que ir lá para a entrevista. Vai lá. Bom episódio. Boa entrevista, obrigado pela participação. Só para finalizar, assim, de uma forma geral, eu gostei bastante desse episódio, só não gostei muito da batalha final lá, quando for falar dos Greyjoy, que eu achei que ficou muito escuro, muito confuso, não entendi direito o que estava acontecendo, não sei se foi muito bem filmada. Mas, de toda forma, foi um excelente episódio e muito ansioso aí para o próximo, que essa temporada, cada episódio está mais bombástico do que o outro, né? É verdade. Falou, gente, obrigado aí. Então tá bom, Renato, até segunda que vem. Falou, valeu.
Valeu, Então, Renato. continuando, e aí ele fala que ele encontrou no livro um tratamento, né, que pode ser que cure o Jorah, mas aí o Arquimestre deixa claro que esse outro mestre que morreu justamente da mesma doença que o Jorah tem. Do escama gris, que vamos Do escama lembrar gris. que era a doença que a filha do Stannis tinha, a Shireen. Shireen. Ela tinha o rosto marcado pelo escama gris, só que ela foi curada. Inclusive, era o que todo mundo se empolgou. Se Shireen conseguiu E ele, parar... inclusive, cita isso, né? Só que aí ele fala, Shireen era uma Era criança. um bebê. Você lê, aí ele pergunta, você leu sobre a evolução da doença em adultos e em crianças? Exatamente. Né? Aí Sam, como em outro momento já mostrou no primeiro episódio, ele meio... Tinhoso. Ele faz, não, peraí, eu tenho que resolver isso. Então ele vai lá, bate na celazinha de Jorah. Estuda, prepara tudo. Exatamente, chega lá com toda a alquimia, né? E fala pra Jorah, eu não vou deixar você morrer, vamos lá. Vai doer muito, e é uma cena assim, bem nojenta. É o momento nojeirinho da série. Que inclusive eles estão caprichando nessa temporada, no fazer uma coisa bem de deixar você na angustiado. edição, né? E aí ele fala, inclusive, ele fez, você já fez isso alguma vez na vida? E ele fala, não, nunca fiz, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Exatamente. Então eu sou sua única chance, né? Exatamente. E aí fiquei com pena, viu? Fiquei com muita pena do Agora Jorah, todo porque mundo deve ter torcendo. doído bastante ali, viu? Exato. Agora todo mundo torcendo pela recuperação de Jorah, porque, quem lembra, ele foi um aliado muito importante para Daenerys. Ele é uma pessoa que a Daenerys confia, apesar de... E ele é apaixonadinho, né, gente? Exatamente. Esse Apaixonadinho. chip é real. Vamos para a próxima cena, então. Mas aí ele, só concluindo, ele vai ali meio que arrancando a pele, né? Essa Sim. pele doente, para aplicar uma pasta medicinal. E aí, só no próximo episódio é que a gente vai saber se vai funcionar ou não. É verdade. E aí, voltando para uma das melhores personagens de Game of Thrones, Arya Stark, que está no caminho para Porto Real, e ela para no estabelecimento de torta quente. Que era aquele amigo que ela conheceu ali no início da Exatamente. trajetória dela, né? Quando ela ainda Que fabricava fingia ser um pães menino. maravilhosamente bem, quando ela ainda fingindo ser o menino. E ele chega pra ela e pergunta, você tá indo pra onde? E ela tá assim, a gente tava comentando, ela tá meio cabisbaixa, uma coisa meio como se Ela ela tá mais tivesse sombria. Sombria, como se ela estivesse tão obcecada com a lista dela, com matar Cersei, que ela tá cada vez menos Arya, digamos assim. E ele chega pra ela e fala, não sei o que, você tá indo pra onde? E ela fala, tô indo pra Porto Real. Ele fala, gente, pensei que você Vai iria fazer pra o quê? Winterfell. Vai fazer o que em Porto Real? Pensei que você ia pra Winterfell. Aí ela fala, o que é que eu ia fazer em Winterfell? Tá na mão dos Bolton. Aí ele fala, não, você não soube, na Batalha dos Bastardos, Jon recuperou o Winterfell. Ela faz, Jon Snow é seu irmão, né? Aí o olho dela chega, né, arregala. Ela larga a torta, larga tudo que tava comendo. Exatamente. E aí ela pega, você vê aquele momento dela de indecisão, vou pro norte, vou pro sul, ela acaba indo pro norte. E aí rola um momentinho fofinho, né? Que o Torta Quente olha pra ela e faz, nem acredito que eu já pensei que você fosse um menino, você é uma linda mulher. Exato, E ela pede pra ele se cuidar, pra, enfim, não morrer e tudo mais, porque ela vê também que há uma preocupação dele e tal. Então vamos pra próxima cena, que é de volta lá ao Conselho de Winterfell. Jon fala pra todos os lords e pra Lyanna também, dizendo, é o seguinte, eu tenho que ir lá encontrar Daenerys porque lá tem o vidro do dragão, ela tem os dragões, a gente vai precisar dela. Ele, na verdade, ele mostra, né, a mensagem que recebeu de Tarly. Gente, olha aqui, recebi essa mensagem aqui do Sam Tarly, que é um grande amigo meu, uma pessoa que eu confio muito, que está lá na Cidadela para estudar uma forma de a gente destruir os White Walkers, e ele descobriu que lá tem uma mina do vidro de dragão. E semana passada ele mostra o outro bilhete de Daenerys, né? Com um convite, ele trata como um convite, não como... Eu acho que Tyrion deu um jeitinho de escrever, né? Deu uma amenizada e ele mostra os dois papéis. E aí rola um embate dele com Sansa ali, né? Exatamente. Mais uma vez, Sansa se opõe a Jon, dizendo, não, é perigoso você ir. Ela vai lhe matar, isso é uma emboscada e tal. Ele fala, não, eu vou. E ela fala, e todos na verdade são contra, até a Lyanna, que sempre fica do lado dele, fala, o inverno chegou, o norte precisa ficar unido, o norte precisa do seu líder aqui, mas ele decide que ele vai e diz que vai deixar o norte em boas mãos.
Aí a Sansa faz de quem? Aí ele, nas suas. Aí Neste momento o semblante muda, né? Ela que está ali toda... Não. Ela de repente abre um sorrisinho assim no canto da boca. A gente estava até comentando que era a tríade. É engraçado que é uma sequência de sorrisinhos de canto de lábio, né? Começa com Sansa, depois vai para Mindinho, que termina com Brienne ali, que dá meio que uma cada vibrada. Um por suas razões, né? No caso, Brienne feliz por Sansa, porque ela tem uma admiração muito grande por Sansa, tem um dever de honra. Mindinho porque acha que vai... vai casar, conquistar o coração de Sansa e herdar alguma coisa o aí. norte, exatamente. E Sansa, porque eu acho que finalmente ela entende que ela pode ser a Lady de Winterfell, assim. Ela é um Stark e ela pode dominar aquilo. Não o poder pelo poder, como Cersei fala, mas eu acho que ela tem um senso de aqui é minha casa também. E eu acho que ela diverge muito de Jon, apesar de admirá-lo também. E eu acho que ela pensa que pode dar outra direção para o norte. Então vamos para outra cena, que essa era a cena que tava todo mundo... não era essa. Desculpa, já ia me adiantando. Essa aí, como sempre, Mindinho sendo o escroto que ele é, desculpa a palavra. É, exatamente. Mas assim, Mindinho chega lá para tentar manipular, né? Jon Snow, como ele faz com todo mundo, Exatamente. ele tenta, né, dar aquela jogada para tentar manipular Jon, mas que ele não cai, né, muito. Exatamente, porque Jon, ele tá lá nas criptas, né, de Winterfell, na frente do túmulo de Ned pai, e tal, refletindo, porque ele sabe que vai ser um momento decisivo e encontrar Daenerys. E chega Mindinho lá, eu não tive a chance de conversar com você, não sei o que, até que ele diz, eu quero conquistar, eu amo Sansa como eu amava Catelyn. Aí Jon fica enfurecido. Se arreta, joga ele contra a parede. Exatamente, e diz, se você tocar na minha irmã, eu mato você. Então, essas tensões estão crescendo. Lembrando que, assim, Mindinho, de alguma forma, ele continua muito importante para o norte, porque ele tem um exército muito forte, que é o pessoal do Vale. Exatamente. Que foi quem ajudou, na verdade, Jon Snow naquela batalha, né? Foi por conta dele. Aquela batalha angustiante, né? Exatamente, que venceu, porque senão Jon e o norte tinham sucumbido aos soterrado ali, né? Exatamente. Agora sim, nós vamos para a cena que estava todo mundo esperando, que é o reencontro de Arya com Nymeria. Para quem não lembra, Nymeria é a loba gigante de Arya e ela eu acho que só tem ela e... eles ainda muito jovens, só para dar uma contextualizada, eles jovens, logo lá no início da série, o Ned Stark, né, o pai deles, dá de presente, né, a cada um dos filhos um lobo, né, ainda muito pequenininhos, os lobinhos ainda pequenininhos e que vão crescendo e acompanhando o crescimento das crianças, né, que vão crescendo. E que cada um tem uma personalidade muito parecida com a do seu dono. Então, os lobos, eles meio refletem um pouco a personalidade dos seus donos. E no caso, a Nymeria, eu não sei se na primeira ou na segunda temporada, logo no comecinho, tem uma cena que a Arya tá brincando de espada com um garoto. Joffrey. Não, ela tá brincando com um garoto lá. É porque a Nymeria ataca, né? Aí Joffrey, enfim, sendo aquela pessoa especial que ele chega lá, cria confusão e tal, acaba que a Arya machuca ele. Só que... Ele tenta revidar, exatamente. Né? Só que aí eles acabam punindo o menino. O amigo de Arya e o cão mata o menino, né? E por isso que ele tá lá na lista de Arya também. E por conta disso, eles vão querer a cabeça de Nymeria e Arya solta ela na natureza. Fala, vá-se embora, senão vão querer se matar. Aí nisso quem se lascou foi a loba de Sansa, Lady, porque eles disseram, a gente quer a cabeça de um lobo. Aí mataram a Lady. Mas a Nymeria, desde então, tá na natureza. E aí a gente descobre, na verdade, que Nymeria agora é a líder, né, de um grande bando de lobos selvagens. No meio dessa caminhada, né, na sua volta pro norte, ela é cercada por uma matilha ali, né, de lobos bem violentos, né, que tentam avançar nela, ela pega a espada e coisa e tal, e eis que surge a Nymeria, e elas têm, assim, uma conversa, na verdade... que assim, deixou muita gente surpresa, porque todo mundo achou que então Nymeria ia se juntar à Arya. Ia rolar aquele momento, abraço, vamos ficar juntos, exatamente, reencontro. A Arya até vira pra ela e faz, Nymeria, eu tô indo pra Winterfell, eu tô indo pra casa, garota, vem comigo. Ela começa assim, com essa cara assim de loba malvada, mas ela vai, o semblante da loba vai, né? E o que é muito legal é que a Nymeria dá as costas à Arya, como a Arya fez pra Nymeria. Isso. E a Arya pega e ao invés de ficar triste, ela se reconhece ali, ela faz, não é você.
Aí todo mundo ficou, não é você, o que é isso? Aí os diretores explicaram a razão dessa frase. Lá na primeira temporada, o Ned, o pai da Arya, tá falando com ela e tal, aí ele vai falar sobre ser lady, morar num castelo, papapá, e a Arya fala, essa não sou eu. Isso, porque assim, o sonho de Ned é que ela fosse uma dama, né, uma Exato. lady lá do reino e coisa e tal. E ela desde o começo mostra que quer ser guerreira, que quer aprender esgrima, que ela tem lá a sua espadinha de madeira e treina, né, quer ir pra batalha, quer ir pra luta. Desde pequenininha ela nunca quis ser a dama mocinha que o pai queria que ela fosse, né? Aí ela fala, não sou eu. E aí é um momento de reconhecimento de que Nymeria também não poderia mais ser domesticada. Nymeria agora ela tem outros compromissos, digamos assim. Ela tem a matilha dela assim como a própria Arya, né? Que passou por várias coisas, se modificou, se transformou numa outra menina, né? Outra pessoa, exatamente. A Nymeria também, né, ali solta na natureza, né, na vida selvagem, né? Cria uma outra dimensão, né? De vida e coisa e tal. Mas você vê o respeito que ainda há entre ambas, assim. A Nymeria não ataca a Arya, todos os lobos. Reconhece, né? Mostra que reconhece. Exatamente. E agora vamos para a cena final, que é a grande batalha dos Greyjoys. A cena que todo mundo estava esperando, desde o começo, estava todo mundo reclamando que estava sem sangue nessa temporada, não tinha cabeça rolando. Esta cena veio para Exatamente. Né, saciar a sede de sangue dos telespectadores. O que aconteceu? Como vocês lembram, Daenerys mandou Yara, Theon e Ellaria e as serpentes de areia, que ninguém aguenta, e volta para Dorne para, enfim, pegar o exército do Dornês e fazer o cerco a Porto Real. Mas, como todo mundo já esperava, o Euron ataca a frota da Yara. Enquanto isso, vamos só explicando que finalmente Yara e Ellaria estão ali... antes desse momento, né, do ataque, rola um... Exato, tem um flerte, elas estão... Rola um flerte elas ali. vão começar a ficar, aí de repente... Ellaria manda Theon dar uma saidinha, dar uma volta, vai ali dar uma voltinha, que eu vou conversar aqui com sua irmã. Exato, aí, enfim, começam os barulhos de bombas, digamos assim, né? Na verdade são as chamas que estão vindo dos navios de Euron. Até que Euron chega e ataca o navio onde estão Yara, Ellaria. Começa uma batalha super sangrenta, mas eu concordo com o Renato, eu achei que foi uma batalha muito escura. Foi. Assim, às vezes era difícil. Era difícil, é verdade. Assim, ok, faz sentido dentro dessa ideia de que se você for pegar uma coisa bem realista, ali provavelmente estaria muito escuro. Mas eu acho que para o espectador teria favorecido mais se fosse mais iluminado. E Yara mostra uma preocupação, inclusive, antes de ir para a batalha, né, antes de pegar as armas e lutar quando ela mostra uma preocupação em que Ellaria fique protegida, né, pede que sua filha entre e proteja, porque ela não é de ir para a batalha, Ellaria não é uma guerreira de batalha, né, de ir para o campo. Ela não é uma guerreira de nada, porque ela não consegue se defender de nada. Ela é mais da vingança, mas ela não pega na espada, né? Sim, exato. Aí tá lá aquela batalha terrível. Duas das serpentes de areia, no caso as que não são filhas de Ellaria, elas morrem nas mãos do Euron. Inclusive as mortes horrorosas, né? Mortes bem feias mesmo. Exatamente. E a sequência toda é bem sangrenta, mostra o gostinho, dá um gostinho do que é que vem ser Euron aí nessa temporada. Vai ser super sanguinário. Da maldade, de quanto ele é sanguinário. A expressão dele, assim, o ator tá incrível, na minha opinião, assim, dando uma expressão de mal, assim, de louco até, assim, de psicopata. Assim. Exato. E aí, no caso, ele captura Yara, eles têm um rápido combate e ele captura Yara. E aí ele fala, Theon, olha, eu estou aqui com a sua irmã. Você vem buscar? Só que aí muita gente disse que o Theon foi covarde, porque ele pula do barco. Só que, minha gente, isso não é covardia, é trauma. Ele olha, sente aquela... Você vê que ele sente aquela vontade de fazer algo, mas ele não consegue. Ele tem um trauma ali muito grande do que ele sofreu na mão de Ramsay, que foi mais forte do que ele, e ele pula. Foi muita tortura que ele sofreu. E assim, o que ele vê ali naquela batalha de sangue, coisa e tal, o Euron chega com um requinte de crueldade muito forte. Se você vê algumas cenas, aparecem os guerreiros dele arrancando as línguas
de quem eles matam, assim, com requintes de crueldade assim, impressionantes. E ele ali, que foi mutilado, né? Exatamente. Ele não consegue e pula. No caso, ele pula, a Yara tem uma cara super de decepção, mas assim, ao mesmo tempo eu acho que ela... Acho que ela entende, mas no fundo eu acho que ela esperava, assim, tipo, nós somos irmãos, eu lutaria por você, exato, né? Exato. E aí, no caso, Euron está cumprindo o que ele prometeu a Cersei. Ele disse, eu vou lhe trazer presente. E no caso, o presente, porque a Ellaria até fala, me mate logo a minha filha e acabe logo com isso. E eles falam, eles riem, fazem, porque não é isso, eles vão levar para Cersei, e provavelmente Cersei vai matá-las como uma forma de dar um exemplo, mas isso a gente ainda não... Que é uma cena que aparece no trailer dessa temporada, tem uma partezinha do trailer que aparece elas duas, Ellaria e Yara, amarradas, né, com a corda andando, e os cavalos puxando elas, né, amarradas pelas mãos, andando por trás como escravas, como detidas aí pelo... Euron, sendo levadas de presente, né? A gente acredita que sendo levadas, o grande presente que Euron prometeu para Cersei, quem sabe ela vai tocar o coração dela e ela aceita o pedido de casamento de Euron. Exato. Então, assim, no geral, eu achei um ótimo episódio. Maravilhoso. A trama está, assim, resolvendo questões e, ao mesmo tempo, avançando nessa guerra dos tronos. Então eu acho que essa temporada vai ter todo esse ritmo, assim. E aí você começa a entender algumas coisas que você não entendia muito ali no meio né? Você começa a amarrar algumas coisas, entender para onde vão indo alguns personagens e por que eles estão indo para esse lado. Esse segundo episódio para mim foi excelente. Então só temos ótimas expectativas. Se terminou assim com esse banho de sangue, imagino o que é que vem no terceiro, né? Quando vier a grande batalha final. Cabeças vão rolar. Com certeza. Então é isso, gente. Obrigado por nos acompanharem. Lembrando que toda segunda-feira, após o episódio passa no domingo, na segunda-feira a gente está aqui comentando. É um programa cheio de spoilers, a gente está aqui para comentar mesmo cada detalhe. E na segunda-feira que vem estaremos eu, Annelise e Renato, que mais uma vez vocês viram ele aí por Skype, mas aqui segunda-feira que vem ele vai estar aqui com a gente. Deixem seus comentários, deixem sugestões de temas que vocês querem dentro da série que a gente aborde aqui, que a gente fale, que vocês querem que a gente se aprofunde mais em algum tema, em alguma questão, em algum personagem e tudo mais. Podem deixar nos comentários que a gente vai atender. Pois é. Então até segunda e o próximo Conexão Westeros. Tchau, gente. Até segunda.